Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 31 de julho de 2022. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, que está nos assistindo nesse instante. Antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, vamos aos recadinhos de sempre. Nós estamos nas redes sociais e você pode nos acompanhar, nos seguir a partir do nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista em Brodowski, também pelas nossas páginas no Instagram e no Facebook, que estão aí na tela, e também você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, DDD 16 99461 1717. Eu falei algumas semanas atrás que a gente teve alguns problemas, né, com o nosso WhatsApp, mas agora já está resolvido, normalizado. Se você precisar entrar em contato conosco, se você teve problema para entrar em contato conosco, não teve resposta até agora, manda de novo sua mensagem, que agora está tudo normal, a gente vai conseguir te responder, tá bom? Vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje nós vamos só falar sobre busca intencional, e isso com base em Lucas 15, de 1 a 7. Na verdade, com a graça de Deus, nós vamos meditar nas próximas semanas sobre este texto, meditando sobre algumas questões sobre busca, sobre amor e sobre arrependimento. Talvez a gente tenha que dar uma paradinha aí no meio do caminho por conta do Dia dos Pais, e aí é um momento em que a gente dá uma parada para meditar sobre família. Mas em 3 semanas pelo menos, não necessariamente consecutivas, nós vamos meditar sobre esse texto, Lucas 15, de 1 a 7, falando sobre busca intencional, sobre amor e sobre arrependimento. Hoje, portanto, nós vamos falar sobre busca intencional. E nós vamos começar então lendo o texto, que diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, no caso Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Antes de nós falarmos do dilema das más companhias, vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus que o Senhor nos oriente, que o Senhor fale conosco nesse momento, para a glória do teu nome, para o nosso ensino e para que a gente possa, no nome de Jesus, ser transformados como discípulos melhores, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos, Pai querido. Amém. Sim, vamos falar do dilema das más companhias. Porque Jesus comia com pecadores e publicanos, né? O que são publicanos? Você que não está familiarizado com o tema, publicanos eram cobradores de impostos judeus, né? Judeus cobradores de impostos, e eles cobravam impostos para o Império Romano. Então eles eram tidos como traidores da nação judaica, e eles eram desprezados pelos outros judeus, e tidos como os piores dos pecadores. Para piorar as coisas, né, para a moral dos publicanos, eles não eram honestos não, eles cobravam mais impostos do que convinham e embolsavam a diferença. Então eles eram corruptos e traidores da nação. Eram assim que eles eram vistos. E
quando nós falamos de pecadores aqui, não é uma questão, mas todo mundo não é pecador? Mas nós estamos falando de gente da marginalidade, né? Gente que não é, como se diz na nossa sociedade, cidadão de bem. Quando estamos falando dessas pessoas, né? Estamos dizendo que Jesus estava se relacionando com eles, comendo com eles, conversando com eles, convivendo com eles, e ele estava sendo criticado também por conta disso. E existe um dilema aí, porque a gente às vezes fala assim, puxa vida, mas não é bom andar em más companhias. Isso complica a gente. Muitas vezes a gente mesmo orienta e nem gostaria que os nossos filhos andassem em más companhias. Então, a exemplo de Jesus, a gente deixaria os nossos filhos andar em más companhias? Quantos, né, jovens e adolescentes não se perderam aí na vida justamente por andar em más companhias? Quantas pessoas já não se prejudicaram por andar em más companhias? Mas Jesus, me parece, estava andando com más companhias, e se nós somos discípulos de Jesus, então temos um dilema. E será que é isso mesmo? Devemos andar com más companhias e é isso? Vamos meditar hoje a respeito dessas questões, porque isso é muito importante para a nossa vida como discípulos de Jesus. Para a gente começar, a gente precisa entender que aqueles publicanos e aqueles pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Eles não estavam na prática da corrupção, eles não estavam praticando a sua imoralidade, a sua perversidade, e Jesus estava no meio. Eles estavam ouvindo Jesus. Eles não estavam na prática do pecado. Entendem? Então, esse é um diferencial muito importante e um guia muito importante para nós. Jesus estava lá, acolhendo eles, se relacionando com eles, convivendo com eles, comendo com eles, mas ele não estava no meio deles enquanto eles estavam na prática do pecado. Ele não estava no meio entre as prostitutas, enquanto as prostitutas se prostituíam. Ele não estava no meio dos publicanos, enquanto os publicanos estavam roubando dinheiro do povo. Ele não estava fazendo isso. Da mesma forma, eu nunca diria para vocês: acolha o pecador e fique com ele, conviva com ele, enquanto o seu amigo está passando droga um para o outro ou está consumindo droga. Esconda o seu amigo ou fique encobrindo o seu amigo enquanto ele trai a mulher dele. Não é essa a questão, entende? Nós não estamos falando de lidar com a prática do pecado para ser parceiro dele, para ficar melhor na convivência. Não é isso. Você pode ser amigo de uma pessoa e conviver com uma pessoa que tem uma moral mais complicada, mas quando a prática do pecado está ali, tudo que a gente pode fazer é se afastar. Eu já fui convidado para algumas festas de pessoas queridas, porém que a moral delas passava dos limites, vamos dizer assim. Eu fui a essas festas, conversei, ri, foram conversas saudáveis, mas quando as horas foram passando e as conversas
começaram a passar dos limites e as pessoas foram ficando menos sóbrias, vamos dizer assim, eu levantei e falei assim, esse ambiente já não está ficando propenso para mim. Levantei, fui embora, porque ali já não era meu lugar. Então, é essa diferenciação. Eu nunca vou falar para nenhum de nós ficar acobertando pessoas que estão no pecado, nem podemos fazer isso, né? Não vou falar para a gente participar de festas em que está rolando uma imoralidade lascada, não vou falar para a gente ficar numa rodinha de pessoas que está usando drogas, por exemplo, né? Porque isso não convém. Não era essa a questão no texto bíblico. No texto bíblico, aquelas pessoas tidas como pecadoras estavam ouvindo Jesus e não estavam na prática do pecado na ocasião. A outra lição que precisamos aprender desse texto está no verso 2. Os fariseus criticavam Jesus justamente porque ele estava convivendo com essas pessoas. Por quê? Porque fariseus e mestres da lei desprezavam esses pecadores. E isso é condenado diante de Deus também. É o outro lado da moeda. Se não é para a gente ficar lidando com essas pessoas na prática do pecado, também não é para a gente desprezar essas pessoas, desfazer dessas pessoas. Não é. Basicamente assim. Não é para a gente desfazer e desprezar dessas pessoas como se nós fôssemos superiores a elas. Não é para a gente fazer dessa forma. Jesus nunca nos ensina a sermos assim, como uma prática legalista, né? Não é para a gente lidar com essas pessoas que estão em pecado dessa forma, como se nós fôssemos superiores a elas. Não convém a nós que seja assim. Então, precisa haver uma moderação nesse sentido. A gente não vive num sentimento de desprezo e de superioridade para com elas. Por outro lado, a gente não fica lidando com elas em toda e qualquer situação. Elas estão na prática do pecado, no meio da imoralidade delas, nós estamos ali. Também não. Tá? Jesus não fazia assim e assim também a gente não faz. Então, como a gente lida com isso? Do mesmo jeito que Jesus lidou. Nós vamos falar mais sobre amor e amor aos pecadores, mas Jesus começa a contar uma parábola dizendo: qual de vocês vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Uma ovelha se perde e você incansavelmente vai até ela, até encontrá-la. É isso que Jesus está falando para os fariseus e os mestres da lei. É uma busca intencional, porque aquela ovelha é amada e valorizada pelo seu pastor. O que Jesus está dizendo é que se nós nos relacionamos com pessoas que são pecadoras, e essa busca precisa ser uma busca e uma convivência, um relacionamento intencional, ela é um relacionamento intencional não porque eu quero lidar com a imoralidade dela, não porque eu tenho uma carência e eu abro mão para ficar lá no meio das drogas, no meio da imoralidade de um grupo social, mas eu quero conviver com aquelas pessoas que vivem às vezes no pecado, porque eu as amo, assim como Deus as ama, e porque eu quero buscá-las, e porque eu quero ser uma referência para elas, para que elas possam conhecer a verdade e para que elas sejam transformadas por essa verdade que está em Cristo Jesus.
para que elas sejam salvas, para que elas sejam libertas e para que elas sejam resgatadas. E para isso eu preciso conviver com elas. Se eu ficar separado delas, se eu desprezá-las, se eu fizer pouco delas, eu vou ficar separado delas e a minha vida vai dizer muito pouco a elas. E a mensagem que foi confiada a mim, a mensagem que salva, as boas notícias de salvação em Cristo Jesus, não vão chegar a elas através da minha vida. Então, eu preciso conviver com pecadores, conviver com pessoas que vivem vidas tortas, sim, conviver com pessoas que vivem vidas imorais, sim, conviver com pessoas que estão no pecado, que estão mortas nos seus delitos e pecados, para que elas possam ver em mim o exemplo, a referência positiva do Evangelho, das boas novas, da vida eterna, sem desprezá-las, mas sem se afundar na prática do pecado delas e nem lidar com elas quando elas estão na prática do pecado. Volto a dizer, não as desprezo, não podemos desprezá-las e não podemos ficar junto com elas quando a perversidade está lá, quando isso está acontecendo, quando está tramando coisas que são a prática do pecado. Precisamos levantar e precisamos ir embora. É a hora, é a deixa para ir embora. Sempre sendo a referência positiva para a vida delas e sempre convivendo com elas, porque as amamos. Eu quero orar nesse instante pela sua vida, pela minha vida, para que a gente seja sempre referência positiva na vida das pessoas e para que a nossa busca diante das pessoas perdidas seja uma busca intencional de amor por aqueles que precisam da salvação em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez. Eu quero te pedir que o Senhor nos use, para que nós sejamos sal da terra, luz do mundo, como o Senhor já nos fez. Como teus discípulos, nós já somos sal da terra, luz do mundo. Nós queremos fazer a diferença, portanto, nesse sentido, Pai. Nós te pedimos, portanto, que o Senhor nos ajude a sair, a nos ausentar quando a prática do pecado está acontecendo, para que a gente não se prejudique nem se contamine, mas que também, por outro lado, a gente não despreze as pessoas que estão no pecado, a gente não despreze as pessoas que estão perdidas, que o que a gente possa fazer mesmo, no final das contas, é amar essas pessoas e buscá-las para Ti, Senhor Deus. Nós te pedimos que assim seja, no nome do Senhor Jesus, Pai amado. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês. A semana está começando e, portanto, vão ao longo dessa semana para serem bênção na vida das pessoas ao redor de vocês, sejam elas quem forem, inclusive aquelas que estão no pecado, perdidas, mortas nos seus delitos e pecados. Deus abençoe cada um de vocês e uma boa semana.